Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la e a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos na série Quando a Vida sai dos trilhos, quando as coisas saem do trilho, quando as realidades da nossa vida vão e de verdade saem do trilho. E a gente tem sido abençoado pelo Senhor com mensagens poderosas aqui. E hoje eu quero falar sobre o sim que custou tudo. Nós acabamos de ler um texto onde Deus está falando com José sobre a criança que está no ventre de Maria. José, ele não tinha noção do que estava acontecendo, mas Maria já tinha sido advertida, ensinada, instruída pelo anjo do Senhor de quem seria aquele menino, o custo da vida desse menino, como que seria o nascimento dele e quem ele seria. A sua identidade tinha sido revelada à sua mãe, mas a José não. E José tem a informação de quem seria o menino. Meus irmãos, quando nós falamos sobre decisões, respostas ao Senhor, sobre coisas que Ele fala conosco, sobre mandamentos, sonhos, projetos, quando Ele nos chama para algo específico, para cumprir o seu propósito, nós demoramos às vezes para responder e também não nos damos conta de como dar uma resposta para o Senhor é importante. A gente não para analisar, às vezes, as coisas que falamos, que cantamos. O que cantamos ao Senhor é profético, irmãos. O que falamos ao Senhor em oração, Deus leva a sério. O que nós dizemos a Ele diante de necessidades, de urgências, o Senhor leva a sério. Quantas vezes nas madrugadas e caminhando, e distribuindo comida, evangelizando pessoas, às vezes alguém ia pela primeira vez e dizia: eu estou disposto a vender tudo que eu tenho para atender essas pessoas. Aí eu olhava e falava: tem certeza? Tem certeza do que você está dizendo? Se o Senhor me pedir, eu entrego tudo para Ele, eu entrego meus bens para Ele, eu entrego minha vida para Ele, eu entrego tudo para Ele. A minha pergunta sempre é a mesma: tem certeza que você faria isso? Porque responder a Deus, as necessidades, o chamado de Deus para coisas, para o ministério, ou então necessidades, não quer dizer que você vai se sentir bem com isso. Mas precisamos de verdade levar a sério o que nós falamos para Ele, o que nós respondemos para Ele, o que nós falamos para o Senhor, porque Deus leva a sério. E talvez nesse momento já, o Espírito de Deus já tenha te lembrado de alguma coisa que você falou para Ele, de alguma coisa que Ele falou com você, e você disse sim, ou disse que faria. Ele não mudou de ideia. Quando nós ouvimos Deus falando, quando nós olhamos para o Evangelho e vemos Ele chamando pessoas, convocando pessoas, a gente não para analisar nas implicações da resposta sim para aquilo que Ele está falando conosco. Então nós pensamos na possibilidade de ter um Deus que diz sim para a gente sempre, num Senhor que cuida das nossas necessidades, das nossas coisas, um Deus que fala conosco e Ele dá as coisas para a gente,
nos poupa de situações. Só que a realidade aqui de Maria, e a gente vai ver isso, é que Deus não poupou Maria dos sofrimentos. A maioria das pessoas que foram chamadas por Deus para fazer alguma coisa para Ele, no nome dEle, também não foram poupados. Mas infelizmente a gente hoje tem uma percepção errada sobre Deus, de que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, de que quando Deus traz uma revelação sobre nossas vidas, sobre como será a nossa vocação, como será a nossa vida, o que faremos dela, nós temos a tendência de pensar de que com isso virá todas as bênçãos do Senhor. Sim e não, dependendo do nosso contexto e da nossa visão sobre o que Deus está fazendo, podemos olhar e não ver a provisão e a bênção de Deus, mas nós temos a tendência de olhar e ver isso. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que chegavam e diziam que Deus tinha chamado eles para o campo missionário e às vezes no mesmo lugar onde estavam dizendo que Deus chamou, falava que e Deus vai me guardar, me proteger e prover tudo, não é, pastor? Eu falei, vai, inclusive teu caixão, inclusive a sepultura. Tudo isso está incluído no pacote. E havia no coração o temor de Deus levar para algum lugar e deixar em situação complicada. Se eu obedecer e servir a Jesus agora, tudo vai estar bem na minha vida. As coisas vão andar, vão dar certo. Igual falava um jogador de futebol gravando, mentiram para você. Nem sempre funciona assim, irmãos. Na maioria das vezes, não funciona assim. Eu me lembro de correções em evangelismo na rua, quando as pessoas diziam, vem para Jesus, que Jesus vai mudar tudo na tua vida. Ele vai te dar o que comer, vai te dar a casa, vai te dar isso, vai te dar aquilo. E eu sempre dizia, onde na Bíblia você encontrou esse versículo para prometer isso para os outros? Mas Deus não vai fazer, Deus não pode fazer. Deus pode fazer, mas você está dizendo que se a pessoa entregar a vida para Jesus, ela vai ter uma vida maravilhosa. E aí eu sempre dizia, pergunta para todo mundo que está aqui se tem uma vida maravilhosa. Se as contas estão todas pagas, se vai comer hoje no almoço o que quer, se está no emprego desejado. Então você está prometendo uma mentira para os outros. Pode ser que essa pessoa entregando a vida a Jesus, a vida dela piore, fique complicada. E essa é a realidade. Tem uma menina, uma adolescente que está para casar, irmãos, já comprometida com seu esposo, futuro esposo. Existe um pacto já selado entre os familiares, e ela está aguardando agora o dia em que o seu noivo virá, de repente, e aí será culminada nas bodas, no seu casamento, onde os familiares e amigos estarão ali como testemunha. Ela tem, nesse momento, o planejamento das bodas, os familiares estão envolvidos no planejamento desse casamento. Ela deseja o que toda menina deseja, ela quer se casar. Ela tem um homem que a gente olhando para as Escrituras e o comprometimento dele com Deus, é um homem que teme a Deus, porque Deus fala com ele e ele obedece. É um homem íntegro e ela pode ter um casamento maravilhoso, um casamento realmente dos sonhos para a sua vida, até que Deus se mete na vida dela. Ela de repente recebe a visita de um anjo, o anjo diz que ela vai ficar grávida. A pergunta dela é como que isso vai acontecer, e o anjo diz, para Deus não tem nada impossível. O Espírito Santo virá sobre você, e você dará à luz ao Filho de Deus, o Messias prometido, o ungido de Deus virá sobre a sua vida. O que esse anjo está trazendo para ela é uma missão. Ela vai gerar e vai carregar no seu ventre o Filho de Deus. Ela vai levar, durante o tempo da sua gravidez, o Filho do Altíssimo, o ungido de Deus, o Messias, o enviado de Deus dentro do seu ventre. Toda a majestade desse rei
dentro do seu ventre. A questão é que, isso acontecendo, ela sabe, irmãos, que as pessoas sabem fazer contas. Ela está por casar. Mesmo casando, as pessoas poderiam fazer conta e falar: esse menino foi gerado antes do casamento. Já seria um problema grandíssimo para ela. Mas ela, nesse diálogo e nessa conversa, ela deixa duas coisas claras. E o anjo também deixa duas coisas aqui nas entrelinhas da conversa do que vai acontecer. O sim de Maria tem que ser sem restrições e sem reservas. Sem restrições e sem reservas. Ela deveria confiar no plano de Deus. Ela deveria confiar no que Deus estava fazendo. Que Deus, como soberano, sabia muito bem o que estava fazendo. Ela deveria colocar a sua vida diante dele e entender que esse sim que ela vai dar para Deus é um sim que vai custar tudo para ela, irmãos. Vai custar tudo. A gente não para olhar para as coisas que Deus fala conosco e as respostas que damos, e é por isso que a gente sempre está fazendo promessas vazias para Deus, nunca cumprimos, nunca vamos, e Deus sempre tem que usar outros. Maria é visitada por Deus e ela tem uma oportunidade diante dela, ela é escolhida, foi eleita para acontecer isso na vida dela. Ela se torna uma mulher especial porque ela diz sim e o Filho de Deus está sendo gerado nela. Então é aquela que faz parte do plano de Deus. Deus tem um plano poderoso e quando olhamos para a narrativa bíblica, iria se culminar nesse dia onde uma mulher ficaria grávida e esse bebê que nasceria seria o Filho de Deus nascendo entre os homens. Ela foi escolhida para isso acontecer e aí o Senhor vai ministrando sobre a vida dela e ela vai entendendo o que vai acontecer sobre a sua vida. Se você puder, por favor, estiver com sua Bíblia aberta, a partir do versículo 26, eu quero fazer a leitura outra vez com vocês. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: alegra-se, muito favorecida, o Senhor está com você. Porém Maria, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Eis que você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria, irmãos, foi confrontada com um chamado que podemos dizer que seria assustador. O chamado para ela é fazer parte do plano redentivo de Deus, como aquela que geraria o Filho de Deus, Jesus. O anjo traz uma mensagem para essa mulher que mudaria para sempre a sua vida, mudaria de forma radical a sua vida, a sua existência seria mudada, porque ela seria a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. É um privilégio participar, estar inserido no plano redentivo do Senhor, mas também é um desafio, desafios que ela não poderia imaginar que teria.
ela fica perturbada, porque ela não entende a mensagem por completo, mas ela responde para o Senhor, sim. Quando nós recebemos do Senhor, irmãos, a palavra dele sobre nossas vidas, nossa vocação, nosso ministério, nossa família, nossa vida como cristão, nem sempre, irmão, nós vamos entender tudo. Nem sempre vamos entender todo o plano de Deus, irmãos. Nem sempre vamos conhecer o final de todas as coisas. Nós recebemos um chamado e o que devemos fazer é sim, Senhor. Ele não vai dar a revelação completa na maioria das vezes. Nós não conhecemos o final, nós não conhecemos o meio, mas precisamos descansar que Deus sabe de todas as coisas. Deus é o princípio e é o fim, irmãos. Ele é o alfa e ele é o ômega. Nós transitamos no projeto de Deus, naquilo que ele sabe o que será o final. Nós transitamos no meio daquilo que Deus está fazendo sem conhecer todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã, mesmo tendo planejado. Nós não sabemos como será a nossa vida daqui a um ano, mesmo tendo planejado. Maria tinha planejado a sua vida, planejado a sua boda, tinha sonhado com esse dia, até Deus entrar na vida dela e chamar ela para algo maior do que o seu casamento, para algo maior do que a sua reputação, para algo maior do que o seu noivado, para algo maior do que a sua festa. Ela é chamada por Deus para fazer parte de uma grande e maior festa que será na eternidade. Maria não sabia dessas coisas. Ela só sabia de que ela agora vai ficar grávida, é uma ação divina, é Deus que está fazendo isso, mas isso traz implicações para ela. Imagina, você vai casar, e aí Deus fala assim: você vai ficar grávida e não vai ser do teu marido, e nem vai ser depois do casamento, para parecer que foi de José. Você vai ficar grávida antes disso. O que você pensaria? O que eu vou dizer para as pessoas? O que eles vão pensar de mim? Como que a gente vai explicar isso? Como que o que a gente vai falar? Com a satisfação? Será que vão acreditar que eu fiquei grávida do Espírito Santo? Você acreditaria, irmão? Eu também não. Mas ela responde a Deus: sim, Senhor. Ela responde o chamado de Deus, irmãos. Eu quero que você grave isso, sem reservas e sem restrições. Essa resposta simples dela, que aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, é o sim de Maria, sem reservas e sem restrições para o Senhor. Ela está dizendo: eis-me aqui, aqui está a sua serva. Ela não está pedindo a Deus garantias, ela não está colocando para ele condições, ela não hesitou, ela só está dizendo: aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. A gente não vai conseguir, irmãos, dar respostas para as pessoas, mas há um único que pode ter a resposta diante do chamado, é Deus, e Ele está aguardando a gente dizer o que a gente vai fazer. Ela diz: eis-me aqui, sem condições, sem garantias, sem reservas, sem restrições. Eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, eu tenho lido as histórias dos missionários, que é bom relembrar. A maioria dessas pessoas deram respostas assim para Deus. Vai para a China, interior da África, qualquer lugar: eis-me aqui, Senhor. O que te espera do outro lado? Malária, morte, os filhos morrerão, a mulher vai morrer, você vai morrer. Eis-me aqui, Senhor. Homens e mulheres que vieram para o nosso Brasil para pregar o Evangelho, e hoje a gente ter a liberdade de estar aqui pregando, falando e ouvindo e adorando o Senhor, eles falaram: Senhor,
eis-me aqui, Senhor. E vieram para cá e não voltaram para suas casas. Nós queremos um Deus que nos chama para fazer as coisas dele, mas que nos dê a garantia na conta de que o dinheiro vai dar para pagar todas as coisas. Nós queremos um Deus que nos chama para participar dos seus propósitos, da sua vontade, mas que ele mostre para a gente quais são as condições do contrato. O que nós vamos ganhar com isso? O que eu tenho? O que eu vou receber? Quais são as minhas garantias do futuro? O que eu vou receber com isso? A gente tem reservas, nós temos restrições e nós temos sempre uma lista de coisas que Deus precisa fazer antes para a gente falar sim. Nós sempre queremos ler as letrinhas pequenas, as grandes do contrato para antes de assinar. A gente sempre está agindo desse jeito. Maria não pede o contrato, Maria não pergunta o que ela vai ganhar, Maria não coloca diante de Deus as suas condições. Ela diz sem hesitar: aqui está a serva do Senhor, irmãos. Ela está falando isso diante de uma situação que está tirando a vida dela do trilho, está tirando a vida dela do caminho planejado, está tirando a vida dela dos seus sonhos. Ela está dizendo sim para Deus, sem conhecer o futuro, sem conhecer até o dia de amanhã, sem saber como seu marido, futuro marido, vai tratar isso. Ela está dizendo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela confiou em Deus, irmãos, porque Deus sabia o que estava fazendo. Ela confiou em Deus. Confiar em Deus quando Deus se mete na nossa vida e tira nossa vida dos trilhos é complicado, irmãos. É complicado. Mas eu acho que a gente nunca precisou tanto de pessoas que dêem essa resposta para o Senhor quanto hoje. Porque os evangélicos de hoje em dia querem muitas respostas. Os evangélicos de hoje em dia querem muitos contratos com tudo ali direitinho para ele dizer sim. Os evangélicos de hoje em dia querem fazer as coisas de Deus, mas com muitas garantias. Deus não trabalha desse jeito, irmãos. Ele chama e a gente responde. O fato de eu não responder sim para Deus quando Ele me chama está muito mais ligado à minha desobediência, à minha vida rasa com Deus, à falta do evangelho na vida, porque eu não consigo confiar em Deus, nos planos dele, na vontade dele. Então por isso eu preciso de muitas condições, de muitas respostas. Eu preciso de vários profetas falando, eu preciso de confirmações, eu preciso jogar búzios evangélicos, jogar a moeda para o alto, e se cair cara ou coroa que eu escolher, a vontade de Deus foi feita. Eu preciso que o vento sopre nas árvores, que se balançar a folha é porque é da vontade de Deus, quando na única coisa que precisamos é da voz de Deus. E se queremos muitas respostas é porque nós não conhecemos a voz de Deus. Se queremos muitas garantias e temos dúvidas sobre o que Deus está falando, é porque nós não conhecemos a voz de Deus. Maria não tem dúvida. O anjo estava diante dela falando com ela, e ela responde. Meus irmãos, quando Deus nos chama, a gente precisa entender isso e deixar claro: não entendemos o que Deus está fazendo. A gente pode ter dúvidas, medos, mas a gente precisa dizer: eis aqui o teu servo ou a tua serva, Senhor. Não importa o tamanho do desafio, não importa o que o Senhor vai fazer, no colo, e aí está claro o que esse menino vai causar, porque já começou causando no seu nascimento. Imagina, você tem um bebê, você já tem uma gravidez complicada,
Agora você leva esse menino e Deus continua falando de como vai ser a vida dele, só que a vida de Maria está ligada ao menino. Então, tudo que o menino sofrer, ela vai sofrer junto. Não é assim que acontece com as mães? Bate no menino, a mãe sente dor. O menino se torna um problema na sociedade, a mãe sofre junto. O menino é preso, a mãe é presa junto. O menino é morto, parece que o luto não acaba nunca. Sempre a dor está ali dentro. Ela sabe o que vai acontecer. E o que fica claro para Maria é que o sim dela tem um custo muito alto. Meus irmãos, uma das coisas que eu louvo ao Senhor é que Ele nunca deixa ninguém enganado. Ele nunca chamou as pessoas de forma irresponsável. O sim que damos a Ele tem explicações enquanto caminhamos com Ele. Abraão é chamado para andar com Deus no deserto e a revelação é progressiva. Maria é chamada por Deus para dar um sim ao Senhor, o que Ele vai fazer, e tem uma revelação progressiva sobre a vida dela. Os discípulos são desafiados a largar tudo e seguir a Jesus, e no meio do caminho existe revelação progressiva. Enquanto não falarmos para o Senhor, eis-me aqui, nunca vamos entender de verdade o que Ele tem para a nossa vida, porque Ele faz isso enquanto caminhamos com Ele, enquanto obedecemos e andamos com Ele. Ela diz sim para Ele, e ela tem aqui a revelação do que vai acontecer. O chamado de Jesus vai ser controverso, vai ser amado por alguns e odiado por outros. Uma espada traspassará a sua própria alma. Esse menino vai atrair para si rejeição, sofrimento, angústias, perseguição, e ela vai sofrer juntamente com ele. Maria dá a resposta ao Senhor. Lembre-se que diante de Deus entrar na vida dela e mudar o trajeto da vida dela, mudar o rumo da vida dela, ela responde ao Senhor, e uma das coisas que ela precisa fazer logo no início é fugir para o Egito. Se torna uma refugiada, irmãos. Eu louvo ao Senhor porque esse menino passou pelo Egito, irmãos. Continente africano visitado pelo menino Jesus. Ela foge para o Egito para proteger Jesus de Herodes. Então, como refugiada, está vivendo em outro país, longe da sua família, longe dos seus parentes. Ela viu o seu filho ser rejeitado em Nazaré, incompreendido no seu ministério, e ela assiste também à crucificação do seu filho, e ele morreu. Você imagina a dor e o sofrimento dessa mãe, andando, caminhando e servindo a Jesus? Irmãos, todos que querem ser discípulos de Jesus têm um custo alto. Não tem como a gente querer ser discípulo de Jesus e ter uma vida desassociada dele, da vontade dele, do Evangelho. Não tem como isso acontecer. Aqueles que vivem as suas vidas e visitam a igreja, gostam do culto, gostam do ambiente, gostam da palavra, mas nunca respondem ao Senhor, não são crentes, irmãos. Não são salvos, são amigos do Evangelho. Gostam de estar perto, de viver perto, mas não querem Jesus. E se quiserem Jesus e responderem a Jesus, tem que entender que existe um custo. O que vai custar para a gente seguir a Jesus? Tudo. O que eu devo fazer para Ele? O que eu devo entregar para Ele? Parte da minha vida. Já viu essas discussões? Eu dou o meu dízimo, é parte disso, é daquilo. Eu tenho o meu compromisso com a igreja, com a minha família, com o meu trabalho. Meus irmãos, discípulo de Jesus é discípulo de Jesus 100% em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer ambiente, em todos os lugares.
A gente começa a restringir as coisas, a separar as coisas, a pedir para Ele esperar a gente sepultar os nossos mortos. A gente fica esperando, Ele pede para Ele esperar a gente terminar um trabalho, terminar uma faculdade. Meus irmãos, é Deus falando, é Deus chamando. Não deveríamos ter restrições nenhuma com Ele. Nenhuma com Ele. Quando consertarmos nossas vidas, nós vamos andar com Ele. Vai tentando para você ver se vai conseguir. Maria diz sim. Isso tem um custo alto para ela. Seu marido morre. Ela se tornou uma viúva. Mas ela não largou Jesus em momento nenhum mesmo. Ela foi com ele até a crucificação. Ela foi para o Egito. Ela viu o seu filho rejeitado. Ela foi rejeitada também. Ela viu o preço disso tudo. Ela conseguia entender o que Deus estava fazendo, mas as pessoas não. Mas ela sabia, e ela disse algo para Deus, e que isso lhe custaria a vida inteira a serviço dele. Ela não terminaria o seu serviço quando terminasse de amamentar Jesus. Ela não terminaria o seu serviço quando Jesus se tornasse mais velho. Porque o serviço que ela estava dando ao menino era por um tempo, mas depois ela teria que servir a um homem Jesus, andar atrás dele, servir a ele, glorificar o seu nome, porque Jesus era o Salvador de Maria também. E ela precisava andar e viver com ele. Meus irmãos, uma vida com Cristo é uma vida de entrega total. De entrega total. Enquanto tivermos nossos lugares reservados, onde não queremos que Ele toque, você não vai experimentar a totalidade da sua graça, presença, glória e provisão sobre a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que você conhece que se Deus falasse que ia se meter na vida deles e tomar tudo deles e usar como Ele quiser, se desviariam logo depois? Porque desviado a gente pode fazer qualquer coisa com a nossa vida, né? Longe do Senhor a gente faz da nossa vida o que a gente quiser. Como pastor a gente vai vendo um monte de coisa, mas uma das coisas que eu mais me marcava era, perto do carnaval tinha um monte de gente que se desviava, aí voltava logo depois. Os jovens que queriam fazer a tatuagem se desviavam da igreja, faziam a tatuagem para falar, eu fiz quando estava no mundo. Queria namorar não crente, desviava, namorava um não crente, aí voltava para a igreja e falava assim, mas pastor, conheci ela ou conheci ele quando eu estava desviado. E eu sempre falo, não, você fez isso porque tu queria desobedecer a Deus. Essa é uma boa desculpa para dar para ele, de que você fez isso quando estava longe do Senhor. E a gente fica querendo algumas desculpas para a gente falar que fizemos, ou atraímos, ou a gente desejou, e agora Deus tem que resolver isso que a gente arrumou. Meus irmãos, vou dizer a verdade para vocês, quem disse sim para o Senhor, entregou a vida por completo para Ele, não existe outro lugar melhor, não existe outro prazer maior, não existe nada que possa satisfazer, preencher a vida inteira do que os propósitos de Deus. Você pode ir para longe, você pode fazer o que você quiser. Maria poderia entrar aqui e falar como aquelas pessoas que a gente encontra às vezes na rua e longe do Senhor, revoltadas com Deus e dizendo, eu entrei para a igreja, minha vida acabou, Ele levou tudo, eu tive que entregar tudo para a igreja, que não sei o quê, e começam a falar um monte de coisa. Maria poderia ser uma dessas, né? Meu casamento não foi como eu queria, agora esse menino aí só dá problema, toda hora é uma confusão, e todo mundo sabe que é o meu filho, arrumando problema aí com os governadores,
com os religiosos. Eu tenho que mudar de casa, mudar de lugar. Uma hora a gente está de um lado do rio, outra hora a gente está do outro lado do mar. Eu já morei no Egito, já fui refugiada, já passei um monte de coisa por causa de Jesus. Não, irmãos, nós temos uma mulher adorando e louvando ao Senhor, porque ela foi inserida no plano redentor de Deus e foi até o final, adorando e exaltando e servindo a Jesus. Nós, quando temos nossa vida manipulada pela vontade de Deus, eu estou usando termos aqui para você entender, irmão, que Deus é poderoso e soberano. Ele faz o que Ele quiser. Mas quando nós temos uma intervenção de Deus nas nossas vidas, nós, às vezes, queremos agir de forma diferente. Ficamos aborrecidos, chateados. E não conseguimos pregar um prato de comida com ovo, hoje é uma bênção, um privilégio, e dizer, bendito seja o teu nome pelo alimento que eu tenho, Senhor. Não conseguimos pegar o pão de 2 dias e passar a manteiga e botar numa sanduicheira que fica gostoso e dizer, bendito seja o teu nome. A gente olha para o pão e diz, poxa, o pão não está fresco. Não conseguimos satisfação em nada. Não estamos satisfeitos com um pão provido por Ele, com um peixe provido por Ele. Sempre estamos dependendo dos outros, e assim era o ministério de Jesus. Não deveria ser assim. É o Deus encarnado aqui. Não, irmãos. Maria entendia muito bem o custo disso. E a gente vê uma mulher andando diante do Senhor, terminando a sua vida, entendendo que isso custa tudo. Chegou a hora de sermos sinceros e verdadeiros diante de Deus, irmãos, e ver o que estamos dispostos a renunciar pelo Evangelho e pela missão. O que, irmão? Nós renunciamos tempo com família, nós renunciamos saúde, nós renunciamos um monte de coisa com outras desculpas. Mas Deus pede coisas para a gente não tem coragem de renunciar. Existe um custo para ser um discípulo de Jesus. E quem não quer tomar a cruz e seguir Jesus, Jesus disse que poderiam ir embora. Jesus olhou para os discípulos dele, que ele chamou, e disse, vocês não querem ir também não? Maria podia ir embora também. Mas a gente sempre está achando que dá para ser um discípulo de Jesus. Cheio de restrições, cheio de reservas. E que Ele espere o dia que estaremos disponíveis. Meus irmãos, se a gente não mudar a nossa forma de olhar para o Evangelho, seremos cristãos mesquinhos, rasos, sem Evangelho na vida, toda a nossa existência aqui. Toda a nossa existência aqui. Nunca estaremos envolvidos nos planos de Deus porque não estamos dispostos a dizer sim para Ele. Não estaremos dispostos a pagar o preço nas implicações do chamado de Deus porque nós queremos garantias. Queremos garantias. Uma das coisas que me doía, graças a Deus aqui eu não escuto isso, era quando eu falava com alguém, meu irmão, minha irmã, você está afastado do Senhor, você está afastado dos teus irmãos, você está longe. Quem que vai sustentar a minha família, pastor? E eu falava, você quer que eu sustente a tua família? Você mesmo tem que sustentar. Mas não muda o que eu disse. Não muda o que eu disse. Meus irmãos, lá em casa a gente ensina isso. Entre o Senhor, entre o serviço ao Senhor e qualquer outra oportunidade, as oportunidades perdem. Mesmo que isso custe um preço alto para a gente. Porque nós tomamos uma decisão da vida ser 100% para Jesus, não 60%, não 40%,
mas ser 100% do que fazemos para Ele. Não importa o que você faça, com o que você trabalha, como você age, 100% para Ele. As implicações do chamado de Maria é que ela paga um preço por isso. Ela sabe que isso vai lhe custar caro. Ela sabe que vai enfrentar críticas, sabia que ia enfrentar isso, rejeição, sacrifícios pessoais. O sim dela traria essas implicações. Mas ela tinha algo no seu coração e sabia que isso ia acontecer, é que se ela confiasse no Senhor, mesmo com um custo alto, Deus estaria cuidando dela. Deus estaria cuidando dela. Existe uma fidelidade de Deus sobre aqueles que dizem sim para Ele. Existe uma fidelidade de Deus no meio dos sacrifícios. Existe fidelidade de Deus no meio das renúncias. Existe fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Existe fidelidade de Deus para quem diz, eis-me aqui. Para quem diz, aqui está o teu servo, tua serva. Deus esteve com Maria em cada passo do seu caminho, da sua trajetória. Seja no Egito, o Senhor estava com ela. Seja no meio da perseguição, Deus estava com ela. O próprio Jesus estava com ela, irmãos. Desde o momento que o anjo apareceu, ela não esteve sozinha. Ela não foi deixada sozinha para dar explicação para José. Deus foi lá e falou com José. Ela não esteve sozinha na hora do parto, mesmo estando num lugar diferente, complicado, para uma mulher dar à luz a uma criança, José estava ali com ela. Ela estava sem a sua família, sem os seus parentes, mas os pastores estavam celebrando o nascimento da criança. Os reis magos estavam celebrando o nascimento da criança. Deus estava sempre perto e com Maria. Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus não nos abandona sozinho quando nós respondemos sim a Ele. Deus sempre está nos dando família. Deus sempre está nos dando pessoas para estar com a gente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Eu poderia contar 1 milhão de histórias aqui, irmãos, em que Deus fez isso na minha vida. Quando você responde a Ele, você nunca fica sozinho. E o interessante é que depois o próprio Cristo está dizendo que estaria conosco até a consumação dos séculos. No meio da perseguição, no meio da fuga, em qualquer momento, Ele está conosco. No dia em que Jesus foi crucificado, lá estava Maria, mas sendo cuidada por João. E Jesus disse para eles cuidarem dela. Ela não foi deixada de lado, abandonada, porque Deus estava cuidando dela. A ressurreição trouxe para o entendimento da Maria essa vitória sobre todas as coisas. Ela entende que o sofrimento dela não foi em vão. O seu filho é morto, é sepultado. Depois do 3º dia, ele ressuscita dos mortos. Ele traz esperança de salvação para todos os homens. O sim de Maria, que custou tudo para ela, resulta no cumprimento do propósito redentor de Deus sobre a humanidade. Meus irmãos, quando a gente participa de coisas poderosas de Deus, e você vê o que Deus está fazendo, nós estamos participando de algo maior do que a nossa vida. Nós estamos participando de algo que vai perdurar a eternidade. Nós estamos participando de algo que é maior do que a nossa existência, que é mais poderoso do que as nossas palavras, do que é mais poderoso do que aquilo que podemos fazer. É Deus mudando a vida de pessoas, é Deus convertendo corações, é o Evangelho chegando em lugares que nunca imaginávamos, trazendo pessoas que nós não dávamos um centavo, Ele trazendo e salvando. Nós estamos participando de algo poderoso, é um reino maior do que todos os governos dessa terra. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso ver nos olhos de pessoas que estavam mortas a vida nos olhos delas. É maravilhoso ver gadarenos cheios do Espírito Santo. É maravilhoso ver o Deus invisível se tornando visível, andando entre os homens, manifestando um reino de ponta cabeça, mas um reino maior do que todos os reinos dessa terra. Não se preocupe se o anticristo vai chegar hoje ou amanhã.
O Rei verdadeiro já está entre nós, governando sobre todas as coisas. Maria permanece fiel até a crucificação, até o último dia da sua vida, sem reservas e sem restrições. Mesmo depois da ascensão, está Maria lá dentro do cenáculo, orando e esperando uma outra promessa do Espírito Santo que viria sobre a vida deles. E ela está lá em oração também. Ela é revestida do mesmo poder também. A sua fidelidade vai até o fim. Ela não só gerou Jesus dentro do seu ventre, ela se torna depois uma das testemunhas de Jesus até a sua morte. A gente precisa olhar para isso e entender que o que o Senhor quer de nós é permanecermos nele até o final. Talvez você escute isso e ache que esse chamado é para algumas pessoas, que é para os missionários, pastores, líderes. Meu irmão, Deus está falando com você aqui. Deus está falando com você. Mesmo que você tenha medo, Ele esteve com Maria e estará conosco. É isso que importa. Ainda que haja sofrimento em dizer sim, isso não será em vão. Porque Ele é digno de toda a glória, a confiança e de todas as coisas que nós temos. Essa história de Maria, a sua vida saiu dos trilhos, mas foi encaixado nos trilhos de Deus e da sua vontade, irmãos. Tem hora que o vagão tem que mudar de trilho. Tem hora que o vagão, o trem, tem que sair dos nossos trilhos e começar a transitar nos trilhos de Deus. Andar pelos caminhos do Senhor. Precisamos dizer sim a Ele, entender o custo e servi-lo. Jesus deixa isso bem claro para todos nós, porque Ele é o que diz: eis-me aqui. É aquele que é enviado por Deus para um mundo complicado. Passa por sofrimento, por complicações e vai até a morte. E até a morte permanece fiel. Entrega a sua vida por nós e nos resgata do pecado. Agora nós somos propriedade dele, mas ele continua nos chamando para andar com ele e seguir a sua vontade. Jesus disse sim, Maria disse sim, os apóstolos disseram sim, e ele continua pedindo da sua igreja o sim para a sua vontade, para aquilo que ele quer fazer. Você tem uma oportunidade hoje. Ou você entrega tudo, ou você continua vivendo do jeito que você está vivendo. Ou você abre a porta da sua casa, coloca a senha no seu banco, no seu celular, e entregue na mão de Jesus. A criação dos seus filhos na mão de Jesus. E diz para ele: pode entrar sem reservas, sem restrições nenhuma, a casa é sua. A gente sabe o que a gente diz para ele? Pode entrar, Senhor, só não mexa em nada. Pode se assentar, Senhor, só não mexa em nada, porque eu tenho as coisas nos lugares certinhos. Então seria legal o Senhor desarrumar tudo para eu ter que arrumar tudo de novo. Pare para pensar, reflita sobre isso e ore ao Senhor. Eu não sei o que Ele tem falado para você, mas eu te orientaria a dar essa resposta para o Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ore ao Senhor nesse momento, coloque diante dele o que você ouviu.